Olá, sejam bem-vindos ao nosso podcast Inova Terceiro Setor. Eu sou o Wellington Ribeiro, especialista no terceiro setor e tenho a alegria de estar gravando essa segunda temporada dos episódios do nosso podcast aqui na cidade de Sobradinho. E gravamos a primeira temporada na cidade maravilhosa de Planaltina. Você sabe que eu gosto de falar isso, é porque essas cidades são lindas mesmo, tá? Então não se canse de ouvir essa fala em cada podcast, porque Brasília é linda. Eu sou apaixonado por esta capital, por esse estado. E cada cidade tem a sua peculiaridade, tem o seu brilho no nosso estado. Então eu gosto de valorizar muito isso. Para você que está conosco, entre na nossa plataforma transfer.com.br, plataforma transfer.com.br, tudo junto. Faça sua inscrição no nosso curso. Você vai ter acesso a mais de 30 horas aulas gravadas aqui pelos nossos especialistas, eu e o Carlos. Você vai ter acesso a mentoria exclusiva e você também vai poder participar aí e ter acesso a esses 50 podcasts que nós estamos gravando aqui nessas duas cidades, com cada dia com um tema especial, cada episódio com um tema especial e com convidados especiais. Você sabe que a cada encontro a gente tem um tema, e esse nosso tema de hoje, ele é muito interessante, viu? Muito interessante mesmo, porque ele tem a ver, às vezes, com uma coisa que a gente não gosta muito, que é como a gente vai conversar, comentar com aqueles conteúdos relacionados a redes sociais. Então, a gente vai falar hoje sobre gestão de reputação digital. Como é que você responde os comentários? Você já ouviu falar numa palavrinha, uma galera chamada haters? Você vai saber o que é isso hoje. E diálogo com o público. Então, para a gente conversar sobre esse tema, eu tenho uma mesa caprichada aqui hoje. Hoje eu já disse que é para os especialistas falarem menos. Viu, Edmilson? Fala menos. Carlos também. Porque os nossos dois convidados de hoje têm uma bagagem que está pesando essa mesa aqui, que vocês não têm noção. E eu quero ouvir cada detalhe da história deles. Mas, amigos, especialistas, se apresentem, por favor. Olá, pessoal. Prazer enorme estar aqui com vocês de novo. Eu sou Carlos Vinícius. Mais de 10 anos empreendendo, mais de 10 anos dentro do terceiro setor. É um movimento que eu amo, né? Pessoas, processos e tecnologia. E hoje venho aqui estar mais uma vez com vocês partilhando muito conhecimento. Seja bem-vindo, amigo Edmilson. Grande privilégio novamente estar no podcast hoje, né? E estamos aí para contribuir. Tenho mais de 20 anos no terceiro setor e aprendendo e ensinando um pouco. Legal. Agora, eu quero que esse casal maravilhoso aqui se apresente, por favor. Sejam bem-vindos. Bem-vindos. Bom, meu nome é Raquel Machado, sou presidente do Instituto Latino-Americano de Educação para a Segurança, o ILAS. São 30 anos nessa área, né, trabalhando, então a gente meio veio acompanhando, aprendendo e enxergando os desafios do terceiro setor, né, e nos sentimos muito honrados de estar nessa mesa, de estar participando, até porque, por princípio, se não é pelo diálogo, a gente não consegue aprender, né, e crescer. Então, muito nos honra estar participando. Seja bem-vindo. Meu nome é Rony, agradeço o convite do Pod Nova Terceiro Setor. Sou vice-presidente do ILAS, já tenho também 20 anos, um pouco mais na área do terceiro setor também. Deixa eu fazer uma pergunta. Pelo sotaque, vocês parecem que são cariocas ou não? Eu sou mineira. Mineira, paulista. Ixi, eu fui longe, né? Bem longe. Mineira e paulista. Mas hoje em dia, 30 e tantos anos de Brasília, né, os filhos, os netos nasceram em Brasília, então a gente já virou... Já se considera brasiliense. Mineira de onde? Sou de Valadares, Valadares, é interior de governador Minas. Valadares. interior de Minas. Que legal, hein? Meus amigos, quando a gente decide, e há hoje a necessidade de estar num ambiente virtual, redes sociais das mais variadas possíveis. E quando a gente posta um conteúdo, quando a gente usa as redes sociais para prestar contas, para mostrar os trabalhos que estão sendo feitos, é muito comum que a gente precise responder a uma pergunta, a um comentário positivo ou negativo. A gente observa assim, muitas pessoas às vezes perdendo o controle quando está respondendo um comentário, aí vira uma briga. Então assim, eu quero ouvir um pouco de vocês hoje, inclusive vocês também, amigos, porque eu tenho certeza que nas redes sociais aparecem pessoas que apoiam e pessoas que querem jogar pedra, né?
pessoas que fazem uma tempestade em um copo d'água, que não contribuem, mas parece que só estão ali para atrapalhar. Então a gente quer ouvir também um pouquinho vocês. Amigos, digam aí um pouquinho como é que é essa eu questão. costumo falar que assim, quanto mais a gente aparece, né, normalmente as lideranças, quem está na frente, elas são mais atacadas, né? Porque normalmente é quem está puxando o bonde, que está correndo atrás. E a internet, o digital em si, ele deu mais visibilidade com o passar do tempo. Antes você fazia alguma coisa para alguém ficar sabendo, demorava séculos. Às vezes nem chegava, às vezes a carta nem chegava no destino, né? E hoje não, em questão de segundos, algo que é feito, ele se torna febre, né? Se torna viral viraliza muito rápido. E com isso vem esse quesito, né? Tem um lado positivo e tem um lado negativo. A gente até comentou mais cedo aqui no podcast, né? Quando eu falo assim, você recebeu R$500 mil no projeto. Aí as pessoas, lá vai o pessoal, tá pegando dinheiro do governo. Tá aplicando no lugar errado. Trocou de carro. Olá, casa, não, tá com a casa nova, tá viajando. Então, assim, tudo vira um motivo ligado, né, a esse determinado valor e negativa. E muitas vezes a gente tem que se preparar, porque eu costumo falar que a gente, quem está na frente é como se fosse um ator global. O ator, quando ele está lá fazendo a novela dele, ele sai dali, ele quando ele está no papel dele, ele está ali para receber, né, tanto negativo como positivo. E como lidar com isso que é o mais importante, né? Então, assim, recebeu ali, seja os comentários, os questionamentos, né? Então tem que manter essa posição também de ter, igual a gente falou, a questão da transparência, né, de ter tudo documentado para você ter argumentos sólidos, né, e não, como a gente costuma falar, sair discutindo sem deixar a emoção se sobressair a razão, onde a gente perde um pouco desse sentido. E dentro do digital é muito disso, né? Você fica muito visível e aí normalmente a gente recebe as pedradas durante esse percurso e a gente tem que saber se portar exatamente para não levar essa negativa, né? Que é quando você age de uma forma inadequada ali, isso vira uma bola de neve ao contrário, né? Então, assim, vai negativar cada vez mais e vai mostrar que você não está preparado, muitas das vezes, para estar ali ou assumindo essa posição. Então, estar na frente, prepare-se, né? Usa muita inteligência emocional porque vai precisar, passando desses anos, né? Porque você vai receber pedradas, com certeza. Muito interessante esse tema porque ele é muito amplo, né? Dá margem para a gente discutir sobre vários aspectos. Nós, durante a nossa existência, a gente cria uma reputação, seja ela positiva, seja ela negativa, como pessoas, né? Eu tenho a minha reputação, quero mantê-la, vocês têm. E a nossa entidade do terceiro setor, no caso ILAS, né? É isso? ILAS tem a reputação dela. Ela criou uma reputação boa pelo trabalho que desenvolveu nesse longo de 30 anos aí. Então, vocês precisam manter a reputação da instituição de vocês, né? Vocês com certeza têm um site, né? Com certeza vocês trabalham bem essa questão das redes sociais. No podcast anterior nós falamos a respeito disso, ensinamos a respeito disso. E quando a gente aparece, quando a gente faz, quando a gente desenvolve algum tipo de trabalho, obviamente só apanha quem faz, né? Quem não faz nada não apanha, quem não faz nada não vai ser criticado e nem elogiado. Então hoje o tema trata disso, da gente manter a reputação. E quem são as pessoas que tentam manchar a nossa reputação? No caso da entidade, são os haters, né? São aquelas pessoas que disseminam o ódio, né? Então isso acontece nas nossas redes sociais pessoais, aquilo que a gente mostra, vai ter pessoas criticando, e a instituição também, vai ter pessoas que criticam a instituição. E como é que a gente lida com isso? Qual é a melhor maneira da gente lidar com essas pessoas que nos criticam? Entendeu? Obviamente, a vontade que dá é de ir lá do outro lado e dar uma porrada, mas a gente não pode fazer isso, né? Então, a gente tem que saber lidar, gerir a reputação da instituição. O meu conselho é que, mesmo os haters, eles têm que ser ouvidos, a depender da situação, e a gente precisa dar uma resposta.
problemas todos nós temos. Agora, como nós lidamos com o problema que faz a diferença. Então, como é que nós vamos lidar com os haters? Como uma instituição do terceiro setor, como uma OSC, né, lida com esse tipo de situação? Primeiro, dando resposta. Eu não gosto de apagar, porque quando a gente apaga, a depender, é claro, primeira coisa, o site precisa criar regras de comentários. Já ouviram falar nisso? Se vocês não têm, tem que ter as regras de comentário. O próprio site você mesmo cria as regras. O próprio Instagram hoje o próprio Instagram, tudo mais. Então, você cria as regras lá, olha, todos os comentários são bem-vindos, mas tem que seguir esse padrão. Entendeu? Aí a pessoa aceita. Aí, a partir disso, ele pode comentar. Mas quando vem comentário negativo, que vai acontecer, aí temos que saber lidar. Qual é a melhor maneira? Apagar. Qual é a mensagem que eu dou para a minha comunidade, para aquelas pessoas que me acompanham lá no site, para os meus doadores, para os meus colaboradores, quando eu apago um comentário negativo? Eu posso passar uma mensagem de que eu não quero responder aquilo, que aquilo não me interessa, aquela reclamação ali não faz sentido, mas pode ser também, pode passar uma mensagem negativa em relação a isso. Pô, você não quer responder porque alguma coisa está errada. Então, com medo, tá devendo alguma coisa, realmente né? está errado, né? Responda. Eu acho que a melhor maneira da gente lidar com o hate é respondendo, falando que realmente como são as coisas, como acontece, porque a gente do terceiro setor, a gente tem que ser transparente, porque muitas vezes o hater, ele vem, às vezes por desinformação, ele está fazendo aquela crítica do nosso trabalho, ou do nosso post, entendeu? Porque ele não conhece como funciona. Então, é uma oportunidade ali de trabalhar com esse hater, de mostrar como realmente as coisas são, que não é daquela forma que não é da forma com que ele pensa, que a instituição não está cometendo nenhum ato ilícito, os diretores ali, os gestores não estão fazendo nada de errado, estão seguindo a legislação da maneira que é. Mas é isso, basicamente o tema de hoje é isso, é como a gente lidar com os haters. Na minha opinião, é respondendo. Tem até alguns casos, né, muitos vídeos na internet, o pessoal normalmente pega os comentários negativos ali e levam, né, fazem um vídeo, mas numa boa, né? Rindo, descontraindo. Isso, mostrando. Então, assim, são maneiras que nós temos que encontrar, né, de lidar com a situação. Claro, né, igual o Edmilson falou, né? No fundo, às vezes a gente fica chateado, que às vezes está fazendo tudo certinho, é uma trajetória, então, como eu costumo falar, não sabe o sapato que eu calcei, mas, né, quer viver muitas vezes a nossa história. A gente vê muita questão da rixa dos institutos, né? Fala, nossa, o instituto recebe emenda direta, eu não recebo. Mas você vai olhar a história do instituto, como é que tá? Tem estrutura? Não tem. Você consegue receber um recurso desse? Não tem consigo. Capacidade técnica? Não tenho. Então, assim, até isso, né, você gera esses incômodos, mas que é natural, como eu falei, de quem está na frente de receber, né, o positivo e o negativo também. É interessante essa questão também, como é que pode usar isso de forma positiva dentro da OSC. Eu acho que vocês devem ter uma reunião mensal, quinzenal, não sei, com uma diretoria. É levar, né, essas críticas para a mesa. Vamos debater por que houve essa reclamação? Será que a gente deixou de transparecer algo nesse sentido? O que a gente pode fazer para melhorar a raiz, né? isso? Entender a raiz, e muitas vezes conversando, fazendo um brainstorming ali com todo mundo, a gente consegue criar, mudar a rota, né? Muitas vezes nós temos uma rota para o nosso site, para a nossa instituição, mas a partir do momento que a gente começa a receber críticas ou até elogios, porque a crítica ela pode ser construtiva ou pode ser negativa, pode ser a pessoa que fala, olha, eu gosto muito do projeto de vocês, mas eu acho que não está legal isso aqui, eu acho que vocês pecaram nisso, entendeu? Então esse é o hate positivo, né? E aí vocês podem usar isso até para poder melhorar a gestão da organização. Às vezes como funciona. Às vezes um comentário desse, né, pode ser um ponto que às vezes vocês não estão enxergando, né, dentro da instituição. Então, às vezes é bom avaliar ali, ver, será que faz sentido? Então, deixa eu entender melhor, né, que às vezes realmente é um processo, alguém que não foi atendido e ficou chateado,
ou se sentiu ali menos, né, do que um outro participante, enfim. Tá? Exatamente. Falamos muito, né, Legal. Wellington? Exatamente. Agora já chega de vocês. Já chega, agora Já eles, né? já chega de vocês, já está ótimo. Essa contribuição foi maravilhosa, porque eu gosto mesmo é de ouvir histórias. E histórias me encantam, e histórias envolvem, histórias, às vezes, do anonimato, trazem para a gente lições e mostram grandes heróis que não usam capa, que não usam uniforme. Então, o nosso podcast é exatamente para dar visibilidade, dar voz a pessoas como vocês, que têm um trabalho lindo aí, já de muito tempo de jornada, e a gente quer ouvir vocês. Eu vou até deixar o meu microfone com você. E o outro pode chegar para lá. Obrigado. Tá bom? Falem pra gente, contem pra gente. Nilson. Em relação às redes, né, eu acho que tem um fato anterior que nós pesamos muito, né? A gente, Chega mais um pouquinho para perto vocês dois da mesa e a gente já o vinha... microfone pode deixar ele perto. A gente já vinha trabalhando, né, há muito tempo antes do advento, né, desse avanço tecnológico, e acho que a pandemia acelerou muito mais isso, né? Vocês são geração X, então vocês acompanharam antes e o depois. Eu brinco que é a geração que viveu tudo, né? Acho que a gente É. viveu tudo, a gente vê um pedaço do passado, Isso. várias transformações. Então, você sai de uma geração, né, que, como a gente, que é um imigrante digital, que a gente está num mundo novo, que não é um mundo que nos pertence, e você começa a conviver com nativos, né? Hoje esse conceito é muito difundido nesse mundo, que nascem com a Na tecnologia. era digital. Né, na era digital, com outra forma de se comunicar, com a outra forma de se interagir, que é completamente diferente. E quando você traz isso para o terceiro setor, você tem uma outra questão. Porque o terceiro setor, por princípio, até por conta da finalidade dele, ele tem que trabalhar com proximidade. Ele vai ter que trabalhar com a convivência, porque ele tem vocação social. Você não tem vocação social Não é terceiro por setor. distância. Então, ele tem que ser na proximidade. Então, como é que você mescla essa proximidade, traz isso para o mundo digital e traz para um mundo que ainda não está regulamentado, que é um outro problema sério. A gente está vendo aí o ECA hoje digital, que não sei o que vocês pensam, isso é de extrema importância. A gente tem problemas sérios mesmo acontecendo com crianças e adolescentes Sim, nesse demais. mundo que não tem regra, que as pessoas acham que não tem lei e que é o que produz todos esses discursos de ódio que fomentam fake news e uma série de coisas. Então, acho que a gente tem dois momentos aí que são delicados. Dentro das histórias, né, quando nós fomos estruturar o ILAIS, há 9 anos atrás, a gente viveu um momento diferente logo em seguida, porque a gente teve uma polarização política muito grande. Então, a gente estava vindo, né, de um governo que já tinha sofrido um impeachment, a gente teve um governo intermediário, aí vem a eleição, vem um novo governo, uma pauta que é uma pauta ideológica completamente oposta de uma pauta ideológica que estava sendo colocada anterior. E que as pessoas, é evidente, tinham uma visão de que era uma pauta mais progressista, quando você fala de terceiro setor, por conta dessa vocação social, né? E acabou que, como é que a gente ia traduzir isso no Instituto e entrar nesse mundo digital novo, né? Primeiro, para fazer o site do Instituto, eu assumo para você, a gente demorou 6 meses. Porque a gente olhava para o Instituto e a gente entendia o seguinte: como o Instituto é uma mesa multidisciplinar, com uma proposta transdisciplinar, é uma mesa que nós chamamos o conflito, porque nós entendemos que a gente só transforma a partir do conflito, na hora que a gente aprende com as divergências, aí a gente vai buscar uma convergência, que esse é o foco. A divergência não nos separa, elas devem nos unir. E ela tem, para ela nos unir, você tem que ter claro aonde que eu vou convergir, né? Então, como é que a gente vai buscar essas convergências num momento tão polarizado, num momento assim que foi muito difícil e ainda temos a repercussão dele hoje, e acho que vamos enfrentar isso muito esse ano político. Então, a gente ficava assim, a imagem fala muito, é um mundo, né? É um encontro, né, diferente, né, dessa geração, a imagem fala muito. Então, para a gente colocar a imagem no site, gente, é uma coisa delicadíssima, né? Tem que analisar vários aspectos. Vários o aspectos. impacto que isso vai ter. Com quem que eu falo, como é que eu estou falando, e mais, se a gente é um instituto, né? Porque quando a gente fala Instituto Latino-Americano de Educação para a Segurança, as pessoas olham para a gente e falam assim, é segurança pública. Não.
nosso conceito é de segurança humana. Nós nos norteamos pelo conceito de segurança humana da ONU. Esse conceito surge pós-Segunda Guerra Mundial. Ele é intrínseco a direitos humanos e ele vem e se fortalece em 92 no relatório do PNUD, que ele vem expondo 7 dimensões: segurança econômica, segurança política, segurança comunitária, segurança sanitária, segurança ambiental, Pô, que bacana, né? Segurança Segurança política, alimentar, segurança alimentar. Então, você vem falando o seguinte: se eu sou um indivíduo que agora está no centro do direito, que não tem atendido a minha necessidade, um desses direitos, acesso ao trabalho, acesso à educação, acesso à saúde, à moradia. Então, eu estou aquém da segurança humana. Então, primeiro, nós estamos falando de transversalidade. Eu estou falando de um conceito que vai botar vários atores na mesa. Inclui as ODS também, né? Claramente. Aí. E que claramente está falando o seguinte: quando eu falo de política pública, né, a gente acabou de fazer um projeto agora para pessoa idosa. Eu não estou falando de uma política pública para pessoa idosa única e exclusiva de um ator. Eu estou falando de vários atores, é multissetorial. Eu estou falando de educação, eu estou falando de saúde, eu estou falando de empregabilidade, eu estou falando de requalificação, estou falando de geração de renda. Então, como é que esses atores e como é que a gente trabalha isso para a gente até melhorar, né, a nossa atuação no terceiro setor como um todo, porque a gente não tem que fazer tudo, a gente tem que fortalecer uma rede que ainda não consegue operar com toda a força, por conta das dificuldades que a gente tem de se alinhar, que eu acho que essa é uma concorrência infeliz para o terceiro setor, porque se a gente conseguisse trabalhar, poxa, eu estou trabalhando essa pauta é fundamental nesse. Quem é o próximo instituto que entra? Quem é que conhece muito disso, que vai sentar nessa mesa? E quando eu falo conhece muito, né, vamos também prestar atenção numa coisa: não é conhece muito no sentido da academia, eu conheço muito da realidade. Né? Política mão na pública massa. é chão, né? É diagnóstico, o que eu tenho que trabalhar e como é que eu trabalho de uma forma que eu possa mensurar o impacto para que aquilo seja conduzido por outras instituições. Então, quando nós sentamos na mesa do ILAIS, o site é um problema. Botou essa imagem. Vamos falar que a gente é assim. Essa imagem. A sessão de esquerda. Está transmitindo não, isso. sessão de direita. A gente olhava e falava: meu Deus, como é que... Olha, gente, a gente está falando de cores. Pra vocês verem como é que é profundo isso. É muito profundo. É muito profundo. Então, a gente demorou 6 meses. E aí foi um aprendizado maravilhoso. Criar identidade visual. Neutra. Neutra. E posicionada. E posicionada. E posicionada. Neutralidade não quer dizer que a gente não tem uma posição. Sim. Quando a gente coloca, né, dentro do Instituto, nós temos como os valores, aí tem lá no Instituto escrito repúdio a qualquer tipo de discriminação, eu estou falando o seguinte: nesta mesa discutimos tudo, mas não permitimos preconceitos, racismo, questões de gênero, questões que envolvem a comunidade LGBTQIA+, questões que envolvem o etarismo, o idadismo. Então, você começa a mapear e falar: esta mesa não permite preconceito, porque senão também a gente não vai convergir, nem vai olhar para a sociedade como um todo, e nem para aquilo que nós somos dentro da nossa integralidade. Até porque a sociedade ela é multifacetada, cara. A gente não pode ver a sociedade dentro só de um aspecto, não, entendeu? Ou de 2 aspectos. Não. E aí a gente começou a aprender uma outra coisa. A linguagem é tão importante, a comunicação tão importante, que a gente teve que aprender como é que a gente ia se comunicar e qual ia ser a política de comunicação do Instituto. Olha aí. Quem fala pelo Instituto? Não são todos que falam. Sim. Qual é a linguagem do Instituto? O Instituto tem esta linguagem. A gente teve que ter esse custo com uma comunicação mais qualificada e a gente tem que ter um olhar melhor para isso. Acho que todas as instituições. Se eu sou um instituto que fala de direitos humanos, qual é a linguagem que sai desse instituto? Né? Como é que ele vai falar? Como é que ele vai se apresentar? Né? Como é que ele vai entrar nas redes sociais? Né? Como é que quem vai trabalhar a comunicação vai ter que estar, né, com propriedade, com conhecimento de todas as novas terminologias? Porque muita coisa mudou. Antes a gente tinha... Gente, é assim, eu acho que é assim, estou quase a mais velha aqui da mesa, né? A gente tem um monte de provérbio lá em Minas Gerais, quando era pequeno, que a gente falava que hoje são extremamente incorretos politicamente. Como é que a gente vai aprender a falar de novo? Quando entra a pauta racista. É um reaprendizado mesmo, né? Que a gente antes, né, falava e hoje, né?
que são às vezes questões que a gente pode achar que não nos ofendem, mas que podem ser ofensivas. A situação está preta. A gente não fala mais isso hoje em dia. Sim. Então, como é que a gente vai aprender? Não fala lista negra, né? Você não fala. Então, como é que eu vou aprender a falar? Eu tenho que aprender a falar antes. Se adequar para Como é que eu poder... vou me adequar, para adequar minha comunicação? Se eu tenho proposta para trabalhar com a comunidade LGBTQIA+, eu tenho que entrar nesse universo para entender qual é a linguagem desse universo, o que eu tenho que respeitar. Se eu estou falando de criança e adolescente, qual é essa linguagem? E se eu estou falando de questões de gênero, qual é essa linguagem? Né? Então, como é que a gente vai se pronunciar a partir de agora? Então, a gente teve um cuidado muito grande nas nossas redes, quando a gente sai com todas as informações. Essas informações são trabalhadas dentro do Instituto anteriormente, e caso surja qualquer reclamação de qualquer tipo que seja, como a gente tem compliance no Instituto, a gente tem uma forma de contato em alguma questão, porque a gente tem um plano de integridade, a gente teve o cuidado de fazer isso, e isso envolve a comunicação. Com certeza. Então, isso aí é algo extraordinário, a Sabe? compliance dentro do Instituto. Então a gente faz, então É algo inovador, inclusive. ele Inovador. entra dessa forma. Então as pessoas falam, às vezes é fácil trabalhar, até porque são coisas novas. Como é que a gente lida com esse ambiente que parece que deixa a gente um pouco mais amarrado? Não, não é um pouco mais amarrado. É que a gente despersonaliza, a gente tem que ser um instituto. E, por princípio, ou a gente assume essa institucionalidade para que a gente possa defendê-la, ou a gente vai ter dificuldade. Sim, sim. A outra coisa, como a gente vinha com uma experiência que foi assim, um aprendizado imenso para a gente trabalhou com os órgãos de controle, quando ainda não se falava em governança, não sei se vocês se lembram. Eu sou dessa época. O TCU vem, Edmilson, e fala gestão e governança. A gente estava trabalhando com uma equipe na época, junto com o TCU, para melhorar as relações públicas-privadas no terceiro setor. Então, o que acontece? O site, ele tem que ter transparência. Ele tem É que lei ser agora, na inteiro realidade. transparência. É lei agora. O que é que nós fazemos? Quem é esta diretoria? Qual é o currículo desta diretoria? Quais são os projetos que nós executamos? Dentro do site está lá, tem a área de transparência. Sim, Olha, o nome tá dos projetos. com a execução, o plano de aplicação resumido, mas está lá. Quais foram os fornecedores? Data de publicação. Data de publicação. Então, a gente tem esse exercício. E olha que a gente ainda teve que Não é melhorar. só transparência, é uma parte da prestação. Não, É uma e parte, exato. vocês, reflete o que você está vocês estão indo mais falando. além, porque eu ajudo muitos sites aí se tornarem transparentes e não tem a metade dessas informações aí, viu? E hoje, quando a gente, né, por exemplo, quando a gente foi, né, aí, quando ele fala da prestação de contas, isso é interessante, aí você vai ver, aí eu falo, né, é a proximidade com as redes, não é a rede. Sim. Eu estou tirando a minha proximidade no chão e estou levando ela para a rede. Eu já conquistei no chão. Sim. Eu já conquistei no chão. Então, quando eu subo ela para a rede, eu estou subindo um apanhado de informações que elas estão sendo vivenciadas no dia a dia. Então, quando as pessoas vão falar de qualquer informação, não é pela rede, elas estão com a gente. Ei, você viu a postagem, vocês estão falando isso, como é que vocês estão falando? E uma política de pronta resposta, caso a gente tenha solicitação de informação, qualquer queixa, qualquer informação que seja importante, que seja para a gente melhorar aquele trabalho, ou que seja relativo à nossa equipe. Só que com essa visão que ele fala, de prestação de contas, que não é só do projeto, é prestação de contas do Instituto, pela existência dele para a sociedade. Eu vou para as mídias falando, eu estou executando isso porque está no meu papel, na minha finalidade estatutária, eu estou cumprindo primeiro com esse Instituto, cumpro com a regra da qual eu fui contratada, seja um chamamento público, seja uma emenda parlamentar, né? E traduzo isso numa linguagem mais apropriada, porque a gente tem que ter Mais linguagem simplista. cidadã, porque senão a pessoa que está lá do outro lado, ela não tem obrigação. Quando a gente trabalhou com Aí governança... pode correr, desculpa, É. pode correr nos comentários negativos, né? Se você não tiver uma Exatamente. sim. Se não for É o direcionado, que eu sempre abre falo. margem. Você abre margem. Abre Você margem. tem que ter uma linguagem técnica, jargões técnicos, para aquilo que é técnico, Exato. né? Exato. Prestação de conta mesmo, você precisa usar todos aqueles jargões técnicos e tal, mas prestação de conta para o público já tem que ser uma linguagem acessível ao público.
É assim, às vezes eu falo, né, que a gente tenta traduzir, quando a gente começou a fazer esse trabalho com governança, aí sentava o pessoal da área de governança, o pessoal de compliance, quando eles sentavam na mesa, eu falava, gente, vamos traduzir isso o mais rapidamente possível para todos entenderem. Compliance é uma terminologia em inglês. Vamos falar certo? Olha, de acordo com a legalidade. Isso! Ponto. Conformidade. Vamos sair das terminologias que criam exclusão, que criam elitização daquela proposta. Né? Então, vamos falar o seguinte, olha, eu brinco muito, eu falo, gente, isso é prestação de contas. Você pega a caderneta da padaria. Esse é o olhar, esse é o dinheiro, eu tenho que prestar conta, onde ele foi aplicado, ele está de acordo com o objeto que foi contratado, como é que está a prestação de contas. Então, a gente tentou traduzir isso dentro de uma linguagem que seja possível. A gente está falando, está atendendo tecnicamente aquilo que é demandado, mas que as pessoas também possam compreender, né, todo o trabalho realizado pelo Instituto. E isso, para a gente, não foi fácil. Então, assim, às vezes a gente está falando, as pessoas acham assim, porque está pronto. Não, gente, não é. Rede social não é fácil. Você monitorar a rede social também não é fácil. E eu acho que tem um outro aspecto que é muito delicado, é que até vou pedir desculpa, porque assim, às vezes a gente fala com muito cuidado sobre isso, mas eu acho que é válido. Como a gente tem uma qualidade baixa na nossa cidadania, né? Uma cidadania de baixa qualidade, infelizmente, a gente não tem interesse de entender os controles que nós temos, o nosso papel, a participação social e o controle social. Então, a gente trata o Estado como se a gente não fosse responsável por ele, nós não tivéssemos nada com isso, e aí vem esse comentário, fulano está fazendo... O Estado tem ouvidorias, o Estado tem controladorias, o Estado tem sites que você acessa e faz denúncias, nós temos Ministério Público, nós temos outras instituições. Então, a gente procura conhecer pouco. E isso é uma característica nossa. Nós gostamos de falar muito, de julgar muito e conhecer pouco. Né? E gostamos de ser especialistas em tudo. Isso é uma grande dificuldade, porque isso tem uma baixa capacidade de análise crítica. Então, eu falo sem me preocupar com o que eu estou falando, né? Sem antes estar orientado o suficiente para eu, inclusive, entender aquele cenário ou aquilo que está acontecendo. E até mesmo o impacto que essa fala tem, né? Que muitas das vezes eu falo lá, mas quem está vendo, né? O que esse de negativo isso vai transformar. Então, assim, às vezes um comentário desse pode fazer uma instituição e por águas abaixo. E aí, depois a instituição se explicar, né? Como é que ela se explica? Porque tem muitas coisas que são faladas, e infelizmente o nosso ouvido, a gente quando escuta com emoção, a gente escuta muitas vezes com a razão. Seletivo, né? A gente, mas eu não gosto dele, eu não gosto desse político, então eu vou ter que falar, deixa eu falar. Né? A gente tem essa pouca preocupação com a verdade, com o fato, é uma característica dessa sociedade, gente, vamos combinar. Sim. Né? Então, assim, é um terreno dificílimo. Se você falar das redes, aí você vai perguntar, você leva isso numa boa? Eu não, eu fico preocupado com tudo que sai lá na internet. Eu olho para aquilo e fico assim, gente, não, o erro, assim, usar uma terminologia errada, a gente tem, assim, uma preocupação imensa. Sim. Então, é todo mundo ligado, olha, está saindo isso, olha, isso está proibido, olha isso, e a gente já aprendeu que não é assim. Sim. Então, não adianta você também estar na instituição e ter um olhar só para o seu universo. Isso é verdade. Porque se você está voltado para a sociedade, você vai ter que entender a demanda dessa sociedade como um todo. Então, assim, não tem saída. Eu vou ter que aprender o que o idoso está falando, o que a idosa está falando, eu vou ter que entender o que o professor está falando, o que a professora está falando, porque se ainda eu tenho um perfil igual o nosso, que é mais amplo, como é que eu vou falar de transversalidade? Como é que eu vou falar de política pública? Como é que eu vou falar de... Né, e eu acho que é um papel fundamental do terceiro setor, é apoiar a implementação de política pública. É o básico, né? Sabe? Então, assim, é o que se espera. Então, assim, como é que eu transito no universo que eu não conheço? Sim. Então, eu acho que a gente tem que dar um passo maior no terceiro setor. A gente tem que começar a falar de qualificar melhor o terceiro setor. Por isso que eu acho que assim, o que vocês fazem é importantíssimo. Importantíssimo essa disseminação de conhecimento, esse podcast, né? Que é o que às vezes falta, né? Falta muito conhecimento A gente tem falado muito da profissionalização, porque assim, a gente sente que se todo mundo se profissionalizasse, capacitasse um pouquinho mais,
a gente já teria um terceiro setor totalmente distinto, né? E teria menos comentários ou menos essa parte crítica de não entender, porque todo mundo estaria disseminando nas suas redes, no seu site, no seu ciclo ali, Não, né, a forma certa de fazer. E assim, né, porque se a gente para pensar, né, eu não sei nem como é que está esse dado hoje, eu peço até desculpa, mas eu acho que a gente chegou uma época que a gente estava acompanhando, você tinha quase 60 e poucos % de toda a área social do país correndo em cima do terceiro setor com investimento. Então é assustador quando você olha para um dado desse. Então como que você fala de um setor desse tamanho, com uma importância social e tão descriminalizado, Tem gente? dados que falam que é 5% do PIB. Pra você ter ideia. Terceiro setor. De instituição, você falou que são É. 40 mil aqui no Distrito Aqui, Federal. industrial tem 40 mil, Então, mas assim, 200 realmente que tem uma relevância. 200, 400 no máximo que tem uma relevância. Mas o que preocupa é isso, né? Porque de 40 mil você ter basicamente 10% que... 10%. É baixo demais, É baixo né? demais. Então, o que está acontecendo? Que a rede não está funcionando. A outra coisa que eu não sei se vocês perceberam, a maior parte dos chamamentos públicos, né, termo de fomento, termo de colaboração, é vedado atuação em rede. Gente, a gente tem que aprender a atuar em rede. Nós temos que cobrar isso. Vamos atuar juntos. Se permite. né? Vamos nos Tem que ter essa permitir. união. Tem que Exatamente. ter essa união. Que ajuda esse discernimento do outro, que às vezes Sabe? tem um pouco menor ou está tá começando, engatinhando, acho que ajuda isso a fortalecer. Exato. Não, fortalecer. e até porque às vezes assim, a gente é bom, a gente é bom nisso no ILAS. Tá, nós somos bons nisso. Eu estava comentando, a gente hoje está dando uma dinamizada na editora. Aí se você olha a editora do ILAS, vai falar, mas é fácil para vocês falarem porque vocês têm pessoas com doutorado, pós-doutorado dentro da editora. Não, gente, a gente tem ali na editora, a gente tem uma mesa com várias formações. A gente tem uma mesa que a gente senta com pessoas que, inclusive, a formação é nível médio, mas que tem uma experiência prática, uma experiência de chão que é fundamental. Na discussão, na mesa, né? Na mesa. Então não é isso, não é academia, a gente não está falando. Até porque eu acho que um dos problemas grandes que a academia está hoje é fazer esse arejamento com a sociedade, é ter uma linguagem diferenciada para criar mais proximidade. Porque a gente está abrindo mão de referências, a gente está abrindo mão de conhecimento. Você está falando dos haters. Gente, hoje qualquer um fala qualquer coisa sem a responsabilidade de conhecer ou daquilo mínimo, né? que se falou, naquilo que atinge aquilo que ele está se direcionando. Então, assim, essa falta de responsabilização também é muito delicada. Então, eu falo assim, eu acho que, e ainda mais nessa mesa, nesse podcast com vocês, eu acho que reforçar essa condição de que a gente tem que estar mais junto, tem que ter mais diálogo. Eu gostei no enunciado de vocês, quando vocês falam diálogo. É diálogo, é constante, a gente tem que sentar nas mesas, a gente tem que falar de dificuldades, a gente tem que virar e falar, olha, eu não consigo vencer esta dificuldade quando eu estou rodando um projeto. A gente sabe que rodar projeto, gente, não é fácil. Não é fácil. Você escreve aquele plano de trabalho, você acha que vai sair tudo bem, quando começa o negócio, aí você já começa assim, tá ficando delicado, mobilização não é fácil, prestar contas não é fácil, sabe? Você jura que você fez levantamento de preço de tudo. O projeto começa a rodar, você fala, ai meu Deus, faltou orçar isso. Ai meu Deus, não fiz isso. Ó, acontecendo um negócio aqui que a gente não estava preparado, né? Então, assim, a gente sabe... E hoje as secretarias, os ministérios estão muito mais exigentes em relação a isso. Tem alguns técnicos aí que analisam os nossos projetos e eles colocam tanta imposição, meu Deus do céu. Teve um projeto em si que ele exigiu uma rúbrica para cada situação, porque antigamente comunicação do projeto, bom, era só uma rúbrica. Não, o cara queria uma rúbrica para isso, para isso, para isso, para isso, web design, a gráfica, a isso, a isso. Cara, aquilo ali para uma instituição que está começando é fadar ao fracasso. Nós que já temos experiência e já rodamos aí centenas de projetos e a gente sabe que não é fácil. Não é? E tem uma coisa, né? Desculpe, a padronização entre os órgãos, né? Sim. Porque esses dias saiu, né, o padrão do termo de fomento, né, e colaboração e outras coisas mais. Mas será que todos vão seguir Não, o padrão? se dentro... Aí
para quem já tem, às vezes, dificuldade. Você faz um órgão de um jeito, aí você vai para outro órgão, já É outra. Não, dentro de Brasília, das secretarias, Brasília é um estado pequeno, não é nem estado, mas é estado, né? Pequeno. Você não tem padronização. Por mais que ali tentem, mas não tem, porque uma coisa é você assinar um fomento com a secretaria tal, ou outra com outra secretaria totalmente diferente, você não sabe. E até mesmo na mesma secretaria Na mesma você tem dificuldade. secretaria. E quando você entra em emenda federal, que aí você vai direto para os ministérios, Transfere Gov. transfere Gov. Gente, a gente acabou de participar de uma capacitação ontem, antes de ontem, com o Ministério das Mulheres. Impecável, tá? Vem manual, vem todo modelo. Aí você faz a pergunta, este modelo serve para os outros ministérios? Não. Então, provavelmente, você vai chegar na saúde, vai ver um modelo diferente. Todos vão ter Não um é Ele tem que se manual. adequar. É um modelo diferente. Então, o terceiro setor tem uma outra exigência, um constante aprendizado. Ele é um Exatamente. constante aprendizado. Adaptação. E adaptação É. a essas realidades. É. Né? A essas Sim. realidades. E aí, o que acontece? Com uma dinâmica dessa, aí lembrando que a maior parte do terceiro setor são pouquíssimos que vêm com lastro, com patrimônio, a maior parte está no propósito. Como é que você mantém uma instituição no propósito? E, às vezes, é a que está no propósito que é a mais importante, tá? Exato. Que é quem está lá na linha de frente, sustentando, segurando. A gente fez um trabalho com algumas instituições beneficentes e filantrópicas, nós nunca tínhamos feito. Gente, olha, foi respeitando demais as instituições que estavam na linha de frente, que eu falava, a gente não tinha Noção do que ideia eles fazem, né? do trabalho que eles Eu faziam. imagino. Antes de vocês se sentarem aqui uma instituição, eu estava até conversando, cara. É tipo assim, nós que somos técnicos, né? Sabemos como funciona a coisa, então muito acostumados a lidar com as instituições também técnicas. Faz o projeto bem feito, vai lá, capta o recurso, executa, tem ali no seu cerne o social que todas têm que ter. Mas quando você se dá com uma instituição que está fazendo ali, Na raça, chega emocionante, você vê o trabalho do Não, e eles pessoal. empolgados, Não, né? É empolgado. E assim, né? E a gente às vezes não gosta, né? Todo mundo gosta de dizer, você vai lá, faz o projeto, né? Que aí tem aquela questão profissional que eu falo, gente, a gente tem que vencer essas barreiras, né? Porque assim, eu vivi uma época, né? Que a administração estava pujante, cheia de novos conceitos falando, né? Então agora, como é que você faz para motivar? Vinha o Tom Peters, aí vinha aquela Motivação então, os Estados Unidos interna. entrou, eram os caras, né? 5S. 5S, aí o pedido que veio, aí tinha coisas do Japão, que você vai ter que aprender, sabe? Isso. Né? E eu falo assim, aí você fica aquele monte de coisa, né? Eu brinco com ele que eu falo assim, uma vez eu participei de uma reunião que era tanto S, era tanta sigla na mesa. É tanto P. Aí, gente, foi o início do programa de qualidade e produtividade brasileira. Então eu brinco assim, na hora que eu começo a falar isso, o povo começa a saber a idade da gente. Estava instalando as comissões do PBQP no Brasil. Então a primeira vez que o Estado estava vendo, iniciando, vendo qualidade e produtividade. Eficiência, né? Está no LIMP, né? Legalidade, impessoalidade, moralidade, gente publicidade não tinha, e eficiência. A gente começou Eu a ver lembro. nesse período. Aí eu olho e falo assim, caramba, aquilo foi um momento assim, né? Aí você vem, traz isso hoje e pega um contexto e fala o seguinte, fortalecemos profissionalmente, já temos regras, padrões, né? Métodos. Métodos, né? A gente consegue medir tudo, metemos ISO em Tem tudo. ISOs, né? pelos ISOs. Aí entramos depois com a governança, agora a gente sabe o que é o compliance e a governança. Gente, assim, né, ao meu ver, nós entramos na era da governança humana. Não adianta mais separar o ser humano do lado profissional. Nós não somos um fora do trabalho, um dentro do trabalho. Então, quando você está falando e a gente olha e fala de instituição do propósito, que está lá na linha de frente trabalhando, que tem todo um envolvimento de vida daquela pessoa, que tem todo um trabalho, todo um legado, e histórias, igual você falou, histórias. Então, você olha para essas instituições que têm um conhecimento profundo daquela situação. Como é que você separa, vira e fala assim, isso não é válido? Este conhecimento não é válido. Só porque eu sou, Né? já executei milhões de reais em emenda. Né? Eu vou desprezar. E aqueles ali estão catando fruta para poder distribuir na casa dos associados, na então, feira. como é que eu tiro isso? E
isso foi uma coisa que nos impressionou muito, porque quando a gente fez dentro de um edital do CDC, uma época, nós fizemos uma formação de educadores sociais com um grupo de instituições. Gente, foi um aprendizado para a gente, porque a gente lidou com algumas instituições que estavam muito na linha de frente, pós-pandemia. Vocês não fazem ideia de como é que as pessoas estavam chegando nas instituições. Principalmente que nós tínhamos uma turma toda formada, né, por pessoas da comunidade LGBTQIA+. Eles estavam destroçados. Eles estavam vindo assim de uma pressão imensa, porque como a pandemia obrigou todo mundo a se recolher, o recolhimento em casa era um problema sério, até por questões de preconceito, por questões da própria família. Então, eles estavam chegando destroçados. Fora que nós tivemos N problemas que, né, falta da escola, falta de denúncia. Então, você tem crianças nesse processo que deixaram de falar. Então, você tem aumento de pedofilia, de casos de estupro. Suicídios. É uma avalanche. Foi uma avalanche. Gente, as instituições que estão na linha de frente seguraram isso no peito. Segurar. Então, assim, né? E a gente tudo viu isso com tudo travado, né? No trabalho da CUFA mesmo fazendo, que eu acho que foi um exemplo por conta das favelas. A gente viu muita instituição aqui no Distrito Federal tentando trazer criança e adolescente para ver como é que fazia um acolhimento adequado. Então, assim, como é que você não cria um espaço de diálogo para essas histórias e essas instituições? Como é que a gente capacita essas instituições sem desumanizar o processo? E como é que a gente ensina? Então, assim, eu acho que esse caminho hoje é fundamental para o terceiro setor. Eu fico assim, a gente fica muito angustiado, tem hora, porque a gente se sente sozinho. Eu falo, a gente tem que parar de achar que a gente sozinho vai chegar em algum lugar, porque não chega. Não tem hipótese. E a gente aprende só no outro, a gente não aprende na gente mesmo, né? Com o outro que a gente aprende. Então, como é que a gente melhora a rede? Como é que a gente se apoia? Como é que a gente articula? Como é que a gente integra? E como é que a gente se comunica? A gente precisa aprender a falar. A gente precisa estar nas redes sociais, inferindo mais. E inferindo de forma mais positiva mesmo. Disseminando mais. E disseminando mais, né? E na questão, eu acho que dos ódios, dos haters, dessa condição que hoje a gente está vivendo, que eu espero realmente que a gente tenha, né, uma visão melhor quanto à regulamentação das redes sociais, sem achar assim, acabamos com a democracia, pelo amor de Deus. Gente. Isso aí não faz sentido, né? Pelo amor de Deus, não faz nenhum sentido. Todo mundo tem direito de fala, você não tem direito de agredir, você não tem agredir. Isso é retórica. Né? É uma retórica que não se justifica. Né? Hoje em dia, tudo é muito levado ao pé da letra, né? Então, assim, ninguém quer ter margem de uma outra interpretação. Então, se realmente estudar que é bom e vai ser bom para todo mundo, né? Porque a gente tem muita gente no escuro atacando pessoas boas que fazem realmente as coisas acontecerem. Então, se eu consigo, né, e me capacito para que isso aconteça, né, as pessoas conseguem enxergar de uma forma diferente, né? E até isso as pessoas têm esse balanço, né, mais para o negativo do que para o positivo. Até porque atrai mais, né? Amigos, eu chego à conclusão Ficou de sem que palavras, nós né? precisamos de mais episódios. Tem o episódio 2 dele, né? Tá precisando. Rony nem falou. Por favor, Alice, providencie o episódio 2 deles, tá bom? Parte 1 Porque e parte a 2. gente precisa ter, porque assim, como é legal quando a gente traz para a pauta, traz para a mesa, pessoas que têm uma visão madura, que já experimentaram várias etapas do processo, que já lidaram com várias situações reais e que fazem a gente refletir. E eu acredito, você que nos assiste aí, isso aqui não é uma conversa demagoga, não é uma conversa simplesmente ideológica. Isso aqui é o desejo de realmente que o terceiro setor se especialize e que se una para que a gente tenha o respeito que merecemos. Se especialize sem perder a humanidade. A humanidade. Isso. Isso mesmo. Isso mesmo. Né? Porque nós precisamos disso mesmo, a gente precisa estar unido, até para que a gente ganhe força de exigir do governo assim, vocês têm que falar uma linguagem só. Padronize isso. Mas daí. enquanto a gente for desunido, eles vão usar a cartilha que eles quiserem e a gente vai ter que engolir goela abaixo. Então a gente precisa se unir, essas mesas são importantes demais. Amigos, o nosso tempo voou.
Me perdoem por ter só 1 hora. Eu peço desculpa a vocês por isso, porque assim, vocês teriam e têm muito a agregar, a contribuir com o terceiro setor. Hoje eu saio daqui enriquecido e feliz de conhecer vocês, tá bom? Meus especialistas, suas palavras de considerações, logo em seguida vocês também podem fazer as considerações, tá? Mas gratidão, né? A gente gravou muitos podcasts, a gente está dentro de várias instituições, a gente conhece muitas realidades. E ver vocês com essa estrutura, né? Para mim é uma estrutura dos sonhos. Eu sei que vocês sofreram muito no processo para chegar até onde vocês chegaram, mas é um modelo, né, que eu gostaria que as instituições se espelhassem, né, e olhassem assim, falando, nossa, eu quero chegar nesse, pelo menos um mínimo, né, porque a gente vê igual a questão da disseminação da comunicação, né, do que é possível fazer. E aí muitas instituições elas perdem a esperança, que a gente tem falado muito, né, não vou conseguir, não vai dar certo. Mas se seguir o processo com essa preocupação da humanização, de saber para quem eu falo, como eu falo, né? Não é só chegar e fazer. Porque muitas vezes a gente chega e faz, mas o impacto realmente teve esse impacto? Não teve? Né? Então, assim, agradecer vocês por terem aceito, por ter partilhado, né? Foi um dos melhores podcasts que a gente teve, pelo menos para mim, né? Nesse quesito de ver toda essa estrutura, todo esse movimento de vocês, né? Desse crescimento e por não desistirem, né? Então, assim, vocês têm uma história, têm uma trajetória maravilhosa aí, e como vocês são uma editora também, eu acho que, não sei se tem um livro, né? Mas, se não, já pode fazer, então, falar um pouco desse livro aí, que eu acho que vale muito a pena a gente disseminar, como a gente vem falando, né? Mostrar para outras pessoas que é possível fazer e que não só vocês, mas como a gente também está aqui para poder ajudar, para poder fazer um movimento único, né? De caminhada, de estruturação. A gente tem a ideia de levar esse podcast para todas as cidades. Hoje nós estamos em Planaltina e Sobradinho, né? Mas a ideia é nós temos a etapa 2, a etapa 3, a etapa 4, a gente levantar essa bandeira do terceiro setor unido. Assim, foi muito impactante saber que a instituição de vocês é riquíssima na questão cultural, na questão do conhecimento, na questão da técnica, mas que também reconhece e tem essa visão humana. Porque quando normalmente chega nessa hora do podcast, a gente tem escutado tantos problemas, dificuldades, até instituições que fazem trabalhos de 10 anos e nunca se registraram. Aí a gente vai falar no final, olha, eu estou aqui para te ajudar a registrar a sua instituição, faço o seu estatuto, entendeu? Ajudo vocês a se organizarem. Entendeu? E agora não, o final é realmente agradecer, se sentir impactado e dizer que a gente conta com a ajuda de vocês. Bom, quero agradecer a iniciativa de vocês, acho que é de suma importância, legal que você está falando que vai para outras cidades também. Queremos. Né? Tem que disseminar mesmo. E agradecer o convite desse bate-papo, que foi muito bom, pena que foi 1 hora só, né? Mas é isso aí, que fique para outros aí futuros, né? Acho que vale uma parte 2, né? Assim, só agradecer e respondendo a vocês, estamos à disposição de compartilhar conhecimento. Isso está nos valores da nossa instituição. Compartilhamento, generosidade. Quando perguntaram para a gente por que a gente entrou com o valor da generosidade, a gente falou, não dá para falar de ser humano sem falar de generosidade. Então, empatia e generosidade, eu acho que isso é fundamental, isso que é o espírito, né? Eu falo, o Instituto, ele nasce com a gente, depois ele tem alma própria. E essa alma, ela tem que espelhar aquilo para que ele foi criado. A gente ainda tem muito a aprender, são desafios, a gente apanha, principalmente quem acha que vai entrar no terceiro setor e ganhar dinheiro. Não, eu ensinei sobre isso aí, sobre agora. Eu falo assim, gente, é menos só no terceiro setor. Se você não tiver essa resiliência e essa proposta, não é fácil trabalhar, mas olha, eu gostaria muito de agradecer. Enquanto editora, eu quero te dizer que já está aberta a possibilidade, vamos escrever, sem ser de uma forma acadêmica, quem sabe a gente não faz um apanhado sobre essas dificuldades, para que todos possam escrever. Sim. E a gente crie uma forma de levar, né, essas histórias para que todo mundo não se perceba sozinho nesse caminhar, né, histórias reais, né, que é do dia a dia mesmo. E dizer que foi muito agradável, pedir desculpa se a gente não conseguiu, isso? né, foi magnífico. passar o que você esperava, mas
a gente se sente também muito valorizado e falar que a gente está à disposição. Acredito que passou bem além, né? Olha, gente, que alegria, viu? Inclusive, fica aí para você que é do terceiro setor, que acha que está remando sozinho. Não, você pode ter parcerias. Fala a rede social aí, meu amigo, para nós, por favor. As redes sociais. Ilais. Olha, aquela câmera ali é sua. www.ilais.org.br. O Instagram é arroba, Instagram Ilais Oficial. eu sou péssimo para Ilais, arroba, A gente é desse mundo. arroba ilais.oficial é o Instagram. Que legal. Muito bem, nós agradecemos a sua companhia aqui conosco nesse episódio do podcast. Falamos sobre a importância da comunicação, como responder o público, como dialogar. Então, fique atento às suas redes sociais, tá certo? Mas eu acredito que o maior ganho desse episódio, com certeza, foi a história de vida de vocês e saber que vocês não desistiram. E, por favor, não desistam. Eu sei que às vezes dói, às vezes a gente parece que está sozinho, é uma luta. A gente não só luta contra o sistema, muitas vezes, mas contra uma realidade cultural que é desafiadora a gente vencer. Mas eu acredito que se nós nos unirmos, a gente pode transpor muitas barreiras que existem e a gente deixar um legado para as gerações futuras. Para você que esteve conosco, a nossa gratidão também. Participe do nosso projeto, participe do nosso curso que estamos oferecendo gratuitamente para você na plataforma transfer.com.br. Vai ser uma alegria ter você conosco. E eu encontro você no nosso próximo episódio.